Quando eu decidi criar esse espaço, eu queria muito que ele se tornasse um pouso, um porto seguro, um lugar onde mulheres como você e eu pudéssemos chegar, pegar uma boa xícara de café quente, sentar, respirar fundo e simplesmente ser. Assim nasceu o Divã Delas. E aqui, o meu único propósito é que nós possamos ter 10, 15 minutos por semana regada a um bom café quente e um bate-papo. Coisas que acontecem na nossa vida todos os dias, no dia a dia, coisas que nos impelem a ser melhores, coisas que nos impedem de sermos melhores versões de nós mesmas, um lugar onde não há julgamento, onde há apenas um bate-papo regado a uma deliciosa xícara de café quente. Assim surgiu esse lugar, essa poltrona, essa xícara de café, você e eu, olho no olho. Então, bem-vinda ao Divã Delas. E hoje, na nossa estreia, no nosso primeiro café, eu queria trazer uma reflexão, uma coisa que a gente pudesse conversar e que depois, no final da nossa xícara de café, você pudesse seguir alçando o seu voo, mas pensando sobre isso. Nós vivemos uma sociedade em que alta performance é o que importa. A excelência, você ser perfeito em tudo que você faz e fazer muitas coisas, construir um legado magnífico. Isso é o que a sociedade moderna prega e principalmente as redes sociais. A gente se pega várias vezes ao dia rolando pelos feeds e observando a perfeição de vida que as pessoas que ali postam têm. E aí a gente vai parar e refletir sobre aquilo que a gente se espelha, a mulher. Quando você rola o feed de uma rede social, aquela blogueira, aquela influenciadora que você costuma seguir, provavelmente o corpo dela é impecável. Nosso dia, meu e seu, tem 24 horas. O dela provavelmente tenha no mínimo 48, porque só assim para dar conta de fazer tudo que ela faz em um único dia. Alta performance, excelência. Esse é o sobrenome dessas pessoas. E aí você olha e fala, puxa vida, essa mulher, assim como você e eu, ela é mãe, esposa, profissional, dona de casa, mãe, filha, amiga, irmã. Como que ela dá conta de fazer tudo isso? Se eu já acordo cansada. Quando eu olho para minha lista de tarefas do dia, que vontade de deitar em posição fetal e simplesmente não fazer nada. Mas não fazer nada não é uma opção. Afinal de contas, eu, e acho que você também não, nós não vivemos de sermos referência para o mundo moderno. A gente acorda cedo, a gente tem que levar filho para a escola, organizar o café da manhã, sair correndo para o trabalho e todas as outras atividades. E o que acontece é que, se não no meio do dia, mas certamente no final dele, a sensação que fica para mim e para você é de incapacidade, é de frustração. Por que todo mundo dá conta, menos eu? Mas a pergunta que eu quero fazer para mim mesma e para você, quem é todo mundo? Em quem você se espelha para nortear os seus dias? Sabe por quê? Nós não temos capa de super-heroína. Nós não somos mulheres maravilhas. E quem está pregando isso na rede social não está falando a verdade. Até porque
A realidade que essas mulheres vivem é uma realidade completamente diferente da minha e da sua. E no final das contas, sabe o que importa mesmo? É que isso não importa. Porque a grande excelência hoje, para mim, não é ser extraordinário. Não é ser alta performance e impecável em tudo que toca. Para mim, hoje, o novo extraordinário é ser mediano. E acredite, assim como provavelmente você também pensou, por muito tempo, eu tinha a ideia de que alguém que é mediano saiu da linha de partida, mas não alcançou a reta final. Então ele parou no meio. E aí eu me questionava, tá, ele teve o trabalho de sair da linha de partida e fracassou, porque ele não chegou no objetivo final. Então essa pessoa falhou. Ela foi incapaz. Ela é medíocre. Por muito tempo, era assim que eu achava de pessoas medianas. Mas hoje, e a maturidade, ela é uma bênção. O que eu penso sobre ser mediano é que é uma mulher que consegue olhar para a sua vida e entender que o melhor que ela pode fazer é fazer o melhor que ela pode, todos os dias. E sabe qual que é o grande desafio que você e eu temos? É que a gente não pode falhar em nada. Não porque a rede social ou a sociedade exige de nós, mas é porque nós mesmas exigimos que a gente dê conta de tudo e de todo mundo. Mas tudo e todo mundo não me inclui e não te inclui. Porque você, eu, nós podemos sempre ficar para amanhã, para um próximo passo, para um próximo dia, porque a minha prioridade hoje é meu filho, meu casamento, meu marido, minha casa, minha profissão, minha carreira. Mas e eu? E a minha saúde física e mental? Vivemos uma época em que a sociedade está envelhecendo cada vez mais. Mas não é sobre qual a sua idade. É sobre como você chegou naquela idade. Eu quero envelhecer. Acredito que você também queira, mulher. Mas a pergunta que eu faço é: como você quer envelhecer? Porque, na verdade, não é sobre os anos que você tem. É sobre como você carrega esses anos. E para mim, 2026 foi um marco. Porque a minha única meta, confesso para você que eu nunca fui de traçar muitas metas, porque sempre me causava, no final das contas, mais pressão e frustração do que um propósito. Mas esse ano eu estabeleci que eu teria uma única meta para 2026, que é aprender a ver beleza no simples e encontrar felicidade em vários momentos ao longo do meu dia. E eu confesso para você que isso foi uma virada de chave na minha vida. Porque hoje, eu, mulher multitarefas exatamente igual a você, eu tenho como uma prioridade no meu dia tirar 10 minutos para tomar e apreciar a minha xícara de café quente. Eu me permito, eu me concedi o direito de fazer isso. E eu tenho procurado, cada dia, definir atividades que sejam atividades da Tatiana para a Tatiana, da mulher para a mulher. E o meu convite hoje, nesse nosso primeiro bate-papo, é que você entenda. Tá tudo bem não ser extraordinário, porque ninguém é. Mas não está tudo bem você não se colocar no centro da sua vida. Porque eu só dou para o outro aquilo que eu carrego dentro de mim. E a gente já ouviu muito aquele ditado de que gente feliz não enche o saco de ninguém. Se você, assim como eu,
carregamos o dia com muitas atividades, cansada, estressada, desgastada, desmotivada, quem está ao nosso redor sente isso. Então, não é sobre dar conta de tudo, é sobre ver beleza todos os dias, enquanto você dá conta do que é possível. E eu garanto para você que as pessoas que você ama vão ficar muito mais felizes quando elas olharem para você e ver aquele brilho no seu olhar. Então, hoje, o meu convite é que você seja o grande amor da sua vida. E eu sei que isso pode parecer papo de coach, de livro de autoajuda, mas todas nós sabemos a importância que é cuidar de nós mesmas. Beber água, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável, atividade física. Todo mundo sabe que isso é essencial para a saúde. Por que a gente não consegue encaixar? Por que você se pega toda segunda-feira prometendo que essa semana você começa aquela dieta? E na terça-feira você já sucumbiu e desistiu? Por que mesmo você sabendo que se olhar no espelho e gostar do que vê, porque não sejamos hipócritas, a aparência importa. Nós mulheres, é como se aqui sim fosse um poder sobrenatural. Quando a gente coloca uma roupa que gosta, arruma o cabelo, passa um batom, olha no espelho e gosta do que vê. Isso faz com que a gente se sinta muito mais forte, que a gente se sinta muito mais capaz. E isso, para mim, é o empoderamento. E aqui é estética. Mas não aquela estética que adoece a gente todos os dias, de olhar para os corpos perfeitos das redes sociais e não se encaixar neles. Olhar para aquela mulher da rede social que faz a dieta 366 dias no ano e que continua sorridente e feliz e olhar para você mesma e falar: por que eu não consigo fazer uma semana? Porque eu sou incapaz? E você se frustra. Mas sabe por quê? Porque a gente está querendo trazer para nós uma vida que não é nossa, uma realidade que não condiz com a vida como ela é. A vida como ela é você acordar todos os dias com a certeza de que você é falível, que assim como eu, você também não dá conta de tudo. Então, que tal a gente começar a estabelecer metas, definir limites e fazer aquilo que realmente precisa ser feito hoje? Amanhã é outro dia. E sabe de uma coisa? A sociedade nunca esteve tão doente. E a mulher tem sofrido muito com doenças emocionais. Você sabe disso, eu também. Ansiedade, depressão, insônia, compulsão alimentar. Sabe quando você faz uma alimentação bonitinha ao longo do dia e no final do dia você abre o armário e dá de cara com aquela barra de chocolate enorme e quando você percebe, você já comeu ela toda? É sobre isso. E não. Você não é fraca. Você não é fracassada. Nós estamos cansadas. E acho que esse é o momento de você e eu começarmos a viver uma vida real, de mulheres reais. E o meu convite hoje é para que você faça essa reflexão e saia dessa nossa xícara de um bom café pensando, o que será que eu posso fazer hoje, agora, por mim? Porque é o que eu estava falando agora há pouco. Vivemos em uma era de ansiedade, depressão, insônia, compulsões, tristezas. E no final das contas, quando a gente entender que o ontem não volta mais e que ele nos deixa uma lição, naquilo que nós acertamos, que seja uma memória, no que erramos, que seja um aprendizado. Amanhã, uma mera expectativa, não chegou ainda. O que eu posso fazer então, hoje, agora? Reflita sobre isso, veja o que será que eu posso fazer para me tornar o centro da minha vida, e isso não é egoísmo, isso não é narcisismo, isso é entender que nós somos essenciais nas nossas próprias vidas. E o que eu posso fazer para ser feliz? E, gente,
mulher. A felicidade não está de mãozinha dada com o pote de ouro no final do arco-íris. O pote não existe. E essa felicidade também não. E há sim momentos felizes, momentos alegres, todos os dias, nos pequenos gestos. O problema é que a gente não para enxergar isso. E a gente quer sempre algo maior. A gente quer sempre algo que ainda não alcançou. E aí por isso que a felicidade vai ficando cada vez mais distante. Então, hoje, se coloque como protagonista da sua vida e defina o que eu posso tirar 5 minutos para mim, por mim. Eu tenho certeza que na sua listinha de metas lá da virada do ano, você colocou algumas coisas que você gostaria de fazer. Provavelmente começar uma dieta, começar a academia, ler um livro, assistir meu seriado. E a gente não consegue tirar do papel, porque não sobra tempo. Mas tudo é questão de definir prioridades. Tira 5 minutos, depois 10. Tira uma vez por semana para fazer alguma coisa. E olha, não existe um momento ideal. É você fazer todos os dias o melhor que você pode com o que você tem agora. Esse é o meu convite nessa nossa primeira conversa juntas. E eu gostaria agora de, no final, me apresentar para você. O meu nome é Tatiana, eu sou psicanalista em formação e, assim como você, eu sou uma mulher multitarefas. E que o meu propósito aqui, nesse espaço, meu e seu, o divã delas, é que a gente possa ter conversas descontraídas, mas que nos façam refletir e entender que somos mulheres incríveis. E eu gosto muito de chamar as mulheres que me acompanham de mulheres virtuosas, porque eu gosto muito dessa palavra virtude. E sim, você e eu somos mulheres virtuosas. Que tal a gente começar a descobrir essas virtudes e colocá-las em prática em nosso próprio benefício? Tudo ao redor vai ficar muito melhor. Esse é meu convite nessa nossa conversa de hoje. E muito obrigada por ter estado aqui. Eu vou gostar muito de ouvir a sua opinião sobre isso que a gente conversou hoje. Aqui nos comentários, coloca para mim o que você vai fazer hoje para ser o grande amor da sua vida e se mimar. Me mimei. Coloca aqui embaixo no que você vai se mimar. E eu vou adorar se você puder começar a seguir aqui o nosso cantinho, o divã delas. Eu pretendo colocar vídeos todas as semanas e vai ser sempre assim, ó. Eu com a minha boa xícara de café, você com a sua, sentada, respirando fundo e simplesmente sendo, você e eu. Obrigada por ter estado aqui. Prazer ter esse primeiro bate-papo com você. Eu te espero semana que vem. E não se esqueça, mulher virtuosa é aquela que consegue olhar para si mesma e enxergar a magnitude que ela carrega dentro de si. Nos vemos na próxima semana virtuosa.